Pessoal, o vídeo de hoje, simples, rápido e fácil de atualização do resultado do primeiro trimestre de Caixa de Seguridade, aqui com alguns números bem interessantes. E eu queria conversar um pouquinho sobre vocês da tese de investimentos, sobre a carteira previdenciária e como as empresas seguradoras fazem sentido nesse tipo de construção de carteira de investimentos, devido ao jeito com que essas empresas conseguem rentabilizar o próprio negócio. Numa fase onde a gente está construindo essa carteira previdenciária, ou seja, a gente está construindo o nosso patrimônio, fazendo os aportes ali mensais, semanais, seja lá a periodicidade que você está escolhendo, você vai investindo ali todos os meses e com isso você vai crescendo o seu patrimônio, investindo em empresas que têm um potencial mais previdenciário, ou seja, o potencial pagador de dividendo para que daqui a 10, 15, 20 anos você consiga fazer com que esses dividendos não mais sirvam para ser reinvestidos em outras ações, mas assim para pagar pelo menos parte dos seus custos de vida. Isso é sim considerado uma carteira previdenciária. E ações de seguradoras, seja Caixa Seguridades, BB Seguridade, até mesmo Porto Seguro, vão bem, né, de acordo com vários analistas, de acordo com as análises do mercado, de acordo com os números que essas empresas nos dão aí trimestralmente, tá? E se a gente olha para a Caixa Seguridade, a gente tem que um crescimento nos últimos 12 meses no valor da ação de 60%. E a gente pensa, será que está caro? Será que ainda é oportunidade de investimento ou não? A gente vai analisar esse número para saber o valor do seu aporte, se vale a pena ou não investir ou esperar um pouquinho, né? A gente vai entender sobre esses números. E esse crescimento de 60% nos últimos 12 meses é explicado pelos seus resultados sólidos. Quando a gente olha para a Caixa Seguridade, para que a gente olha nessa empresa? A gente olha uma empresa que trabalha majoritariamente com seguros, né? Então, com qual? Com seguro habitacional, tendo 50% de market share do mercado brasileiro. Então, ela tem grande parte ali funcionante do seu sistema em seguro habitacional. Depois, ela tem 14% de domínio do mercado, ou seja, desse market share de residencial. Seguro prestamista 9%, seguros de vida 6,8%, e tem outros serviços anexos também que ela está começando a ampliar na sua carteira de investimento. Um ponto muito positivo que a gente vê quando fala assim Caixa Seguridade é que ela utiliza os próprios pontos, né, as próprias agências da Caixa para fazer a divulgação do seu plano de seguridade. Então ela consegue captar um número de clientes muito grande. Por isso que desde o seu IPO, ela vem reportando lucro em cima de lucro. Então esse lucro em cima de lucro abriu muitos olhos dos investidores, fez a ação ter uma cotação bastante valorizada. Então por isso é um dos motivos, tá? Se a gente olha, por exemplo, os resultados do primeiro trimestre agora, de 2024, o que a gente percebe? A gente percebe um crescimento em toda a sua linha de crédito. Todas as partes da empresa, a gente vê um crescimento de 10% no seguro habitacional, né, de 855 milhões em prêmios emitidos, 15,8% em crescimento residencial, somando 211 milhões, quase 60% em planos de assistência, né, são um pouco menores em valor, 44 milhões, mas é um crescimento bem robusto. Seguro previdenciários com 15% de crescimento quando se compara ao mesmo período do ano passado, 159 bilhões em reservas, né, dessas previdenciárias. A gente tem também 4 bi em consórcios, crescimento de 16% e 30% de crescimento na sua capitalização, na arrecadação de 389 milhões. Então isso faz as projeções da empresa jogarem todas para cima. A cotação segue o lucro, né? Então, se a empresa é bastante lucrativa, a empresa começa a valer mais do que aquilo que ela valia no passado. Então, isso chama-se valuation. Se ela vale mais do que ela valia no passado, ela tem um valor de ação um pouco mais caro, mas não necessariamente esse valor nominal de 15, 16 reais seja um valor muito caro que você esteja pagando, tá? Continuando nesses números, a gente percebe que então as suas receitas operacionais somaram 1,2 bilhões de reais no trimestre e a gente percebe um crescimentozinho discreto, mas é um crescimento, né? Primeiro tri de 2023 a gente tem 1 bilhão e 87 milhões, depois a gente tem o terceiro tri de 2023 com 1 bilhão e 200 e agora a gente tem 1 bilhão e 250, né? Então 15% de crescimento ali anual e trimestral 3,4%. Então isso joga a empresa lá para cima, né? O lucro líquido também
bastante interessante, cresceu 12% nos últimos 12 meses, né? Comparando o mesmo período, saiu lá de 820 milhões para 924 milhões de reais. Então, com isso, ela tem um ROI projetado de 58,4%. Então, com tudo isso, para esse ano de 2024, que eu sei que você quer saber sobre os dividendos, ela fez um comunicado ao mercado dizendo que vai distribuir dividendos intercalares antecipados, que equivale a 90,88% do lucro líquido auferido até 31 de março de 2024. Então, o resultado desse primeiro trimestre, ela já vai fazer antecipação do pagamento desse dividendo de 840 milhões de reais. Isso por ação, 28 centavos por cada ação, tá? Então, ela pretende ali fazer o pagamento dia 15 de agosto, mas se você tiver ação até o dia 1º de agosto, você vai ser contemplado com esse dividendo, que é do resultado do primeiro trimestre. Então, a gente entende que Caixa Seguridade, ela mais ou menos ali distribui 2 vezes por ano os seus dividendos, mas pode ser que ela consiga distribuir em mais vezes, né? Lembrando que esse resultado do dividendo de agosto vai ser do primeiro trimestre de 2024. Então, tem esse gapzinho mais demorado aí, tá? O que mais que a gente precisa saber? Número de aumento de prêmios emitidos também, né? De crescimento 6,3%. Com todos aqueles números, né? Habitacional, prestamista, vida, residencial, assistência e outros demais seguros, tá? Os prêmios ganhos também aumentaram 4,6% comparado anualmente. E a gente vê uma coisa muito interessante, que é investir não só em Caixa de Seguridade, mas nas seguradoras, é o jeito com que ela administra esse dinheiro. Então, olha só, aqui a gente tem para a Caixa de Seguridade que ela teve um lucro líquido do exercício, né, do primeiro trimestre de 2024 de 924 milhões de reais, porém, 76% foi devido ao resultado operacional, que é daquelas emissões novas, né, de aumento dos seguros, aumento do seguro prestamista, aumento do habitacional, e 24% contemplado pelo resultado financeiro. O que é resultado financeiro? Todos esses seguros que ela capta, né, você vai fazer um seguro para sua residência, você está pagando lá mensalmente para a Caixa. Ela pega esse dinheiro, investe esse dinheiro em renda fixa, e com isso ela consegue rentabilizar em cima do seu próprio dinheiro. Então isso é um jeito anexo de Caixa Seguridade ganhar também parte do seu lucro. BB Seguridade também faz a mesma coisa as demais seguradoras. Ela não fica com aquele dinheiro parado ali em caixa, ela deixa ele investido, e ela tem uma carteira diversificada ali em pré-fixado, pós, inflação, outros fundos que ela consegue investir ali. Isso dá uma rentabilidade bem interessante quando a gente analisa aqui uma rentabilidade perante a comparação com o CDI de 91,7%, uma rentabilidade trimestral de 11,3%, então fazendo ali um trabalho de investimentos anexo, tá? Então por isso que os lucros dessas seguradoras são interessantes, e por isso também, pessoal, por esses dois jeitos dela ganhar dinheiro, ela entra caracterizada numa carteira previdenciária, porque ela tem mais ou menos ali um certo lucro já que já está predefinido, que a gente já sabe, mais previsível, né? Então com isso dá mais certeza para a gente ao construir uma carteira. Quando a gente olha para as duas então grandes do Brasil, BB Seguridade e Caixa Seguridade, o que a gente observa? A gente observa que em relação preço-lucro, a BB Seguridade está mais barata, negociando num preço-lucro 8,4 contra 13,25 de Caixa Seguridade. Nesse momento, com essa cotação, Caixa Seguridade está no que a gente chama de um valor muito esticado, ou seja, com uma margem de segurança pequena. Você comprar ela nesses valores de R$16 está fazendo um mau negócio? Provavelmente não, tá? Provavelmente você está fazendo um bom negócio, porém, você está comprando num preço justíssimo ali, sem tanta margem, né? Se ela cai um pouquinho, você perde rentabilidade, mas se ela sobe, fica tudo bem para você, tá? E é um preço individual, cada um está disposto a pagar aquilo que acha interessante pela própria empresa. Mas usando os indicadores, o PL de BB Seguridade é mais barato, né? A gente tem o EV/EBITDA também mais barato de BB Seguridade do que de Caixa Seguridades. Dividend Yield de BB Seguridade um pouco maior do que o do Caixa Seguridade. Por quê? Porque o valor da cotação de Caixa Seguridade subiu muito nos últimos meses, só que o dividendo foi o mesmo. Então, o Dividend Yield é o dividendo pago dividido pelo valor da cotação. Se a cotação estiver alta, o dividendo automaticamente vai cair em termos de porcentagem, mas nem por isso o valor nominal foi diminuído da distribuição de dividendos, tá? Fica atento nisso.
As empresas obviamente não têm dívidas, não tem nada de ruim acontecendo, não tem caixa negativa, obviamente. E a gente tem aqui o ROI, né? Um ROI absurdo de BB Seguridade e de Caixa Seguridade. Comparar as duas, em tese, talvez, apesar de Caixa Seguridade ser bem antiga, ela tem um IPO recente, né? Então talvez seja um pouco injusto comparar as duas, mas quando a gente analisa em termos de rentabilidade total, desde o momento em que Caixa Seguridade fez o seu IPO, que ela apareceu na bolsa, a gente vê que Caixa Seguridade rendeu 96%, então praticamente dobrou o valor da ação, né? Ela começou com R$ 7, R$ 8, hoje é 16, então 100% ali praticamente de rentabilidade. BB Seguridade com 78, o índice de dividendos 31, que é o IDIV das empresas pagadoras de dividendos, para você ter uma média e uma noção. Então quem investiu em Caixa Seguridade ou BB Seguridade ganhou do IDIV e deixou o Ibovespa também no chinelinho. É interessante. Então, trazendo esses dados, a gente percebe que uma empresa que ela tem duas maneiras diferentes de rentabilizar o seu negócio, ou seja, investindo em ativos de renda fixa e pegando mais emissões de seguros, aumentando sua carteira de clientes. A gente tem uma empresa que em valores de dividendos vem pagando recorrentemente. A gente tem uma empresa que está crescendo os seus números trimestre a trimestre. Então isso dá um pouco mais de segurança para o investidor fazer o aporte, construir a sua carteira previdenciária, estando exposto um pouquinho nesse segmento de seguros, tá? Claro que não é uma indicação de investimentos, eu só estou te mostrando aqui alguns dados para você, tanto BB Seguridade quanto Caixa Seguridade, entraria numa carteira previdenciária. A que está na carteira do canal é a Caixa Seguridade, que a gente comprou no valor interessante, na média de R$11. E a gente está aguardando oportunidades boas para poder fazer novos aportes e receber mais dividendos, tá? Então eu espero que você tenha sanado as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, você deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho porque você recebe esse vídeo aqui automaticamente no seu celular, tá bom? Comenta para mim aqui qual das duas que você prefere, Caixa Seguridade ou BB Seguridade. Vou ficar no aguardo do seu comentário, claro que eu vou respondê-lo, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo, até mais.